pessoal, de volta aqui no Cast. E aí, Ricardo, tudo bom? Tudo em paz, Carlinhos. Ricardo, tem muita coisa acontecendo no mundo, guerra, nossos representantes, tem presidente do Senado brigando com o pessoal do STF, tem presidente da Câmara visitando a Índia, mas tem algumas coisas que não estão acontecendo. Enquanto muita coisa acontece no mundo, pouquíssima coisa acontece no âmbito do Executivo, principalmente no âmbito do Executivo, que necessita do Congresso Nacional. Né? Nosso Congresso Nacional está cheio de CPI inócuas e brigando sobre Israel, sobre o Hamas, uma coisa impressionante. Né? E essa paralisação do Executivo, reforma fiscal, as reformas que o presidente precisa, que o Executivo precisa fazer para que o Brasil funcione, isso não lhe impacta? O que você percebe disso? Você acha que tem como desatar esse nó? Tem como andar o Brasil? Eu acho que é uma paralisação muito pragmática, digamos assim, por todos os lados. O Lula se operou, né? Isso. Fez a cirurgia, foi no momento em que ele se afastou, teve que se afastar por conta de questões de saúde. O Arthur Lira esperando a Caixa. Isso. A Caixa Econômica Federal, que o Lula disse que não ia entregar, mas eu acho que fatalmente vai ter de entregar, né? É a Caixa com 12 diretorias da Caixa, né? Não é pouco. Você tem uma disputa interna do Alcolumbre, né? Que quer voltar a ser presidente do Senado, é o candidato Rodrigo Pacheco, né? E é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que, por exemplo, segurou agora 3 indicações do Lula para o STJ. Não vota, não aprecia, não marca, enfim, a sabatina com os indicados e vai segurando isso de maneira a rearrumar as forças mesmo dentro ali do centrão. A base do governo, ela é artificial. Em regra, você sempre teve fisiológico, sempre, mas nunca teve tanto fisiológico ruim, né? E ruim, despreparado, desqualificado, uma gente sem conteúdo político, né? E que tem uma sede, né, por cargos públicos, além, evidentemente, de dinheiro, de emendas, etc. e tal, e que não foi destravado ainda. Os deputados federais de Alagoas, você tem Max Beltrão esperando o cargo, né? O Rodrigo Cunha vai receber cargo, né, também, até do governo federal. Nacional, exatamente. Por exemplo, a gente fala desses nomes aqui, assim, você imagine um cara do tamanho do Alcolumbre que aspira, né? Coisas maiores, voltar à presidência do Senado é uma delas, e que precisa de cargos para distribuir com a sua tropa, com aqueles que são mais reticentes. Tem cargos em agência, ele tem 5 cargos em agências, e essas agências terminam sendo extremamente importantes, cada inclusive, né? E que ele está reivindicando para o grupo dele. O Rodrigo Pacheco é um sonso, né? Aquela história. Eu morro de rir. Ele é um sonso, né? Sonso clássico, né? Aquela pose de bom moço, né? Aquele cara que vai para a missa todo domingo, 6 horas da manhã, né? Reza, não dá uma de riso para ninguém, bom dia, boa tarde, educado. Mas é um sujeito sonso, é um político matreiro também. Não tem inocente ali. E eu estou falando, veja só, dos personagens que não são do baixo clero. Porque o baixo clero quer... É ácido, né? Quer o alimento na boca, quer a comidinha, quer o gogó, né? Essa turma quer, e esses caras são o caminho para que o gogó chegue para a turma do baixo clero. É um momento difícil. Eu imagino ainda que o governo vai ter uma travessia, algumas questões fundamentais foram destravadas, mas precisa, por exemplo, avançar nas reformas econômicas, por exemplo, a história do déficit zero, né? 2024. Como é que vai chegar a isso? Né? Porque os caras vão agregando, né, gastos ali, né? Vão agregando gastos e sem dar as condições para o governo efetivamente arrecadar mais. Tributar rico é uma dificuldade imensa, né? E vai continuar sendo uma dificuldade imensa. Porque essa turma, em regra, ela é financiada pelos ricos. É muito financiada. Essa história de acabou o financiamento privado, não acabou coisa nenhuma. Ainda tem muito financiamento privado. Aliás, só tem, né, financiamento privado e vai continuar. Além do que, você está falando aqui do lado do Congresso, do Centrão, dessa base artificial,
desqualificada e absolutamente faminta, e tem o lado do governo, que não tem um nome de peso na articulação, Isso, como o Zé Disseu. A gente já, já falou tanto. isso. O Zé Disseu, que era um sujeito odiado, mas era um cara de uma habilidade impressionante. E outra coisa, para você ser um articulador político de peso, você tem de ter a confiabilidade e a certeza de quem está negociando com você que o que você fala é a voz do dono, é a voz do chefe. Ou seja, o que o Zé Disseu acertasse era o que o Lula decidia. Ele não voltaria atrás. Não barraria uma decisão do Zé Disseu. O tamanho do Zé Disseu era esse. Não tem ninguém no governo hoje, Lula, que tenha esse tamanho. Pelo contrário. Os nomes que surgem, e a gente já ressaltou sempre, né, por motivos diferentes, o Haddad, que tem se empenhado além, né? Que não é. Veja só, o cara da área econômica fazer esse papel de articulador político é muito desgastante. É muito desgastante. Porque ele tem que estar fazendo o tempo todo, né? O tempo todo com uma canetinha na mão, uma máquina de calcular, né? Aí tira tanto aqui, bota e às vezes tanto. é boicotado pelos próprios amigos, gente. Pois é, mas essa é outra história, né? Da diversidade do PT, que é boa e ruim ao mesmo tempo, né? Ela Enfim. é boa por um aspecto, porque amplia o debate interno, né? Mas, por outro, tem a história do fogo amigo, que nunca parou de... Mas essa paralisia, Ricardo, ela não vai corroendo a popularidade do presidente e vai dificultando ainda mais. Estacionou, né? A popularidade exatamente. do Lula, né? Ela vinha subindo, parou ali, baixou 2%, 3%, acho que ainda está dentro do tolerável. E a gente já falou sobre isso, Carlinhos. Não tem mais uma medida social com amplitude que teve o Bolsa Família ou o FIES, etc., que tem um impacto junto à população, que tenha um impacto, como essas tiveram nos primeiros governos. Era tudo novidade. E, obviamente, o Lula trouxe para a vida nacional, o governo Lula, uma população que era absolutamente marginalizada. Só que essa população está dentro agora, né? Tem uma velha discussão, né, daquela história do 2013, né? Eu dei o pão e agora eu quero o queijo, não é? Enfim, é uma bobagem, mas é isso mesmo, né? O ser humano é isso, né? Desejo e posse, o Proust já dizia, são absolutamente incompatíveis. Quando você tem posse, você já não tem mais o desejo passa a ser outro, né? Então, o que acontece? Isso aí faz parte da espécie humana, da condição humana. A dificuldade do Lula hoje é essa. Ele tem a própria limitação física hoje, né? Que não é o Lula de 2002, né? Para ter uma atividade permanente, né? E uma dinâmica que ele não pode mais. Evidentemente, todo mundo vai perdendo nesse vigor, né? Mas, ao mesmo tempo, não tem ninguém que cumpra esse papel dentro do governo. Aí tem que ser ele. E aí o desgaste. Outra coisa, quando você usa numa negociação, primeira coisa, o general, aí é complicado, né? O general é a última instância, né? Você chegar ali, né? Você usar já o general para uma negociação, né? Eu estou falando de tempos de guerra, né? Você perde, né? Você já perde a sua capacidade, a possibilidade de ir lá na frente dar um knockdown, né? Então, é um momento em que o Lula, por mais que, enfim, resista, vai ter que entregar a Caixa Econômica ao Centrão. E recriar a Funasa. A Funasa, eu soube que tem gente aqui já esperando para assumir a direção da Funasa local, né? Que a Caixa, ela é só, assim, a Caixa não se finda na Caixa. Mas a Caixa é um gigantismo, né? A capilaridade, né? Os programas sociais da Caixa. A Caixa é um grande banco, né, social do Brasil. Não é o Banco do Brasil. É a Caixa Econômica Federal, com todos os seus programas, FGTS, Casa Própria. É muita coisa. É um poder imenso. Quem controla a Caixa, a depender da forma que controla. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa turma consegue controlar. A gente não está falando nem roubar, né? Não é entrar no cofre da Caixa Econômica e levar o dinheiro. Não, é usar esses programas em seu benefício. E essa turma sabe fazer isso muito bem. Deixa eu fazer uma provocação aqui. Você não... é uma provocação, naturalmente, que é uma percepção minha. O Lula mostra um ânimo, uma empolgação muito grande nas coisas a respeito do mundo. Toda vez que ele tem que lidar com o Conselho de Segurança. Não digo uma preguiça, mas uma impaciência com as coisas internas. Né? Com as nossas coisas internas. Você percebe isso também? Eu acho que é a necessidade natural de
de desafogo, né? Não é brincadeira, não. Carlinhos, você imaginar, você ter que sentar na mesa toda semana com personagens desse tamanho que só querem lhe tirar alguma coisa, Eu não quero que não imaginar. querem dar absolutamente nada. Quando ele vai para a negociação internacional, eu não estou aqui justificando. Eu acho até que ele mediu mal o tamanho dele em relação às questões internacionais, achando que pode ser um grande player, a gente já falou sobre isso. Não dá, porque não é uma questão de boa vontade, né? E essa figura o Lula não é um estadista mundial, né? Não existe essa figura do estadista mundial há muitos e muitos anos. Então, ele tenta cumprir um papel, mas ao mesmo tempo ele dá respirar um pouco de ar puro ou de ar menos contaminado da política local, quando ele viaja, faz esse tipo de circuito internacional, vai recriando de fato laços, né, com o mundo, porque o Brasil se isolou muito no período de Bolsonaro. Mas assim, esse tédio a que você se refere, eu acho que é evidente, ele existe. O cara chega aqui e vai de novo lidar com isso. Eu lembro que na discussão do mensalão, lembra do mensalão? Se contava uma história, um enredo, que era o seguinte: o Lula não tinha paciência de lidar com os parlamentares fisiológicos e os partidos fisiológicos. E olha que eles eram, né, uma dimensão menor do que de hoje. E o Zé disse assim: quer que eu resolva? Resolvo. Resolveu daquela forma, né? O que aconteceu ali aconteceu. Evidentemente, o cara era dinheiro, era repasse de emenda, era repasse de cargo. Aconteceu. Aquilo não se inventou, não se criou. Não se inovou, mas evidentemente teve alguém para pegar ali a raquete e dizer: vou resolver, vou bater nessa bola. E o Zé Disseu fez isso. E agora não tem. Tem, pô. Rui Costa resolveu a esposa dele, o Wellington Dias resolveu a esposa dele também. Renan Filho resolveu a esposa dele também. E aí vai se resolvendo. Meu Deus do céu. É uma pena. É o tamanho também, né? É um tamanho que a gente chegou. Mas eu tenho essa percepção. Você não tem... Tédio, acho que tédio foi a palavra correta para isso mesmo. Agora imagina, deve ser entediante. Aquela expectativa que, assim, há um entendimento, né, de messianismo, né, do Lula. Nunca é inegável isso, né? Ou sebastianismo, né? Chegar aqui, vou lutar, vou vencer, vou comandar. Isso não existe. E num Brasil cada vez mais fraturado, polarizado, né? Aqui não tem cinza, é preto ou branco. É complicado. Eu não tenho uma boa perspectiva de como isso pode se destravar. Eu acho que Mas eu acho que se destrava. Agora vai ser um ritmo mais lento, eu não tenho dúvida que vai ser, mas vai ter que destravar. Não pode simplesmente parar. O governo tem prejuízos, tem, por conta das políticas sociais. Eu sempre vou frisar políticas sociais, porque é o que diferencia, né, o governo Lula dos outros governos, né? Não só do Bolsonaro, mas o próprio Fernando Henrique Cardoso, que foi um avanço, né? Eu não acho que o Fernando Henrique Cardoso, como os petistas viram, como uma grande tragédia nacional, não foi. Aliás, é uma grande bobagem, né? Você quando acaba ali com o PSDB, né? Que era o centro. Era, né? Que era o centro, ficou direita e a esquerda pensa. Exatamente. E aí, como só para finalizar, como diz aquele personagem chicanês Veríssimo, e o povo, Ricardo? O povo se exploda. Ricardo, eu vou aqui com a minha dica cultural, aqui naquela minha luta para trazer alguns eventos aqui que acontecem aqui em Alagoas. Eu fiquei feliz que o Arte Pajuçara, ele está fazendo algumas mostras de cinema. Eu sou fã dessas mostras de cinema. Ela fez com Bruce Lee na semana passada e agora ela está fazendo com o Godard, um cineasta francês. Não é dos meus cineastas prediletos, mas ele tem bons filmes. Mas você vai dar a oportunidade dos jovens alagoanos de irem ao Arte Pajuçara e verem Acossado. De arte, né? Exatamente. Acossado, que é um o Desprezo, filme. O Demônio de 11 Horas, que eu não vi no cinema, na telona. Porque assim, o pessoal hoje do streaming, é uma delícia ver um filme na telona, né, cara? É fantástico, é sensacional. E eu já fui a alguma dessas sessões, as sessões nunca estão cheias. Muito pelo contrário. Algumas delas são bem vazias. Então, eu queria pedir para o pessoal para entrar nos perfis do Arte Pajuçara, ver os dias que esses filmes vão passar
E vamos lá, gente. Vamos dar uma e vamos conhecer um pouco mais de cinema, vamos comparecer e ajudar esse espaço, né, do Arte Plástica, que talvez seja o único. É fundamental, que a é gente o tem. único. Você tem toda a razão. É isso mesmo. E eu confesso a minha preguiça de forma geral, né, de ir para o cinema já há um bom tempo. Não, mas eu não estou nem falando pra gente, Ricardo. Não, mas eu tô falando para mas eu acho que é importante, mais jovem mesmo, sabe? Você acha que é importante? Eu fui tão viciado em cinema, passou uma época que, assim, na época do São Luís, ali no centro, eu estudando no CCBI, eu entrava no cinema no dia que mudava o filme. Eu nem sabia o que estava passando. Então, eu entrava, enfim, sempre vendo filme novo, sempre gostei muito de cinema, de forma geral. Eu vou sugerir aqui 2 belíssimos filmes sobre amizade. Um eu revi essa semana. O outro eu vi pela primeira vez e fiquei encantado, impactante. Na verdade, é sobre o fim de uma amizade, né? Por motivos diferentes, as duas, enfim, trágicas, mas 2 belíssimos filmes. Truman, né, que é espanhol e argentino, com Ricardo Darín, Javier Câmara, os fantásticos 2 atores, né? O Truman é o nome do cão, né? Exatamente. Belíssimo cão. Muito bonito. É belíssimo. Eu vi pela segunda vez e gostei muito. Está disponível no Telecine, no Google Play. Vale muito a pena. É de um diretor catalão, né? Cesc Gay, hein? Irei rever. Já estou aqui botando. Belíssimo. Você me fez bonito. Boas lembranças. E agora. outro que eu vi essa semana, não tinha visto ainda, Banshee e Inisherin. Você não viu. É um filme irlandês, foi candidato ao Oscar, não ganhou, evidentemente, o filme daquele não ganharia nunca o Oscar, mas que filme bonito, é um filme pesado, sombrio, né? Aquele cenário escuro, cinza da Irlanda, né? De uma ilha da Irlanda, e de uma história extremamente dolorosa. São 2 irmãos, né? Não, são 2 amigos. 2 amigos. Enfim, diferença de idades. Um de olho na eternidade, eles 2 já maduros, né? E o outro no cotidiano. E o rompimento se dá por essas visões de mundo, e é um rompimento unilateral. Mas é uma história tão dolorosa quanto bonita. Tão dolorosa quanto... Nossa, como eu gostei desse filme. Banshees, de Inisherin, irlandês. Brendan Gleeson, você conhece com certeza. E o Colin Farrell, que é também outro grande ator. São 2 grandíssimos atores. Esse está no Star Plus. Vale muito a pena. São 2 belos filmes sobre a amizade. Enfim, sobre amizades que se desfazem. Mas como são bons. Já separei o Truman aqui. O Banshees eu nunca vi. Já tenho Nossa, vontade é muito de bom. ver. Agora veja preparado para ficar ali maturando. Dizem que a trilha é muito legal, a trilha incidental. Bonita. É muito bonita. O filme todo é muito bonito. A história é muito interessante. Não, vou ver. Vou ver sim. E 2 atuações. No caso, né, dos 2 filmes, os 4 atores que são os protagonistas. Né? Nossa, como faz bem, né, você ver uma atuação memorável, né? E é o caso. Eu vi o Meu Nome é Gal e não recomendo. Mas, enfim. Ricardo, o meu nome não é Gal. O meu nome não é Gal. Você falou em interpretação, eu tive que citar. Obrigado, Ricardo, por tudo. Valeu, Na próxima semana também. a gente volta. Grande abraço, pessoal.